Não consigo perdoar. Posso me batizar? Esse é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o perdão em relação ao batismo. Amém? Se você gostar desse vídeo, deixa o teu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Amém? Bora pro vídeo? Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família neste momento. Estamos de volta para trazer mais um estudo da palavra do Senhor. Espero que o Espírito Santo possa falar tremendamente ao teu coração através dessa palavra. Amém? Hoje eu quero trazer um estudo sobre o perdão, aquilo que eu vejo como sendo mais um dos pilares para que um cristão possa chegar até o batismo. Nós falamos sobre ouvir, falamos sobre crer. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o perdão, tá bom? E o texto que nós iremos usar é Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Nós vamos ler este capítulo, vamos entender um pouco sobre aquilo que o Senhor explicou aos discípulos e isso o que reflete para nós hoje, tá bom? Eu louvo a Deus pela tua vida, você que já é inscrito aqui no nosso canal, eu sou grato demais a Deus. E quero falar para vocês assim, para mim é uma honra, uma alegria imensa, tá bom? Eu poder estar aqui trazendo a mensagem diretamente do céu para o teu coração, tá? Esse canal foi criado com o propósito de trazer a palavra de Deus e isso tem acontecido, né? Eu louvo a Deus porque a mensagem do Senhor ela tem alcançado pessoas até fora do Brasil. Eu estava dando uma olhada e um dos vídeos meu aí foi visto, né, aqui no canal foi visto na Rússia, foi visto na Malásia, na Índia. Então, irmãos, eu percebo, Indonésia, eu percebo assim que a palavra de Deus está indo e as pessoas estão ouvindo. Então, o propósito aqui é esse, com muito amor, trazer a mensagem do Senhor ao teu coração. Amém? Nós iremos estudar uma das parábolas hoje, tá bom? Que fala a respeito disso, a respeito de perdoar. Como que nós lidamos com isso e o que Jesus quis ensinar para os discípulos e o que isso nos ensina dentro das Escrituras Sagradas a respeito do perdão. Amém? No final desse vídeo, eu vou te responder a pergunta que eu fiz no início. Que se eu não perdoar, eu posso me batizar? Essa é a pergunta que fica para você neste momento. No final do vídeo eu vou te responder e talvez você até identifique essa pergunta aqui, essa resposta dentro do texto. Amém? Olha, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 18 e o verso de número 23 em diante. Eu quero ler todos esses versos a partir do verso 23 até o 35 para que você tenha aí um entendimento. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 18 e o verso 23 em diante. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxe-lhes um que lhes devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, ser generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus servos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: Ser generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo os seus servos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido.
Então o Senhor chamou e disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que não aplicastes? Eu vou ler o verso 32 novamente. Então o Senhor chamou e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos até que lhe pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Querido Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que neste momento o teu Espírito Santo, meu Deus, possa vir de encontro com esta vida desse irmão, dessa irmã que me assiste do outro lado, aonde quer que ele esteja agora, Senhor, não importa, que o Espírito Santo possa falar tremendamente ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados, irmãos e amigos, a palavra que eu acabei de ler, ela inicia o Senhor Jesus explicando sobre o reino, sobre a instalação do reino de Deus. Eu quero que você venha acompanhando comigo verso a verso para que nós possamos ter um entendimento profundo das Escrituras Sagradas. Porque o Senhor no verso 18, ele diz assim, ó, naquela mesma hora os discípulos se aproximaram e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Então Jesus estava explicando, ensinando aos seus discípulos, e os discípulos chegaram perto dele para querer saber quem é o maior, quem é o mais forte, quem será que é, Senhor? E aí o Senhor Jesus responde a eles. Eu quero que você acompanhe aí, pega a tua Bíblia, acompanhe comigo a leitura da palavra. Ó, e Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Isso aqui é uma palavra tremenda, que Jesus, ao responder à pergunta dos discípulos, ele chama uma criança. E por que, irmão Eliosmar, Jesus chamou uma criança? Dá para se identificar algumas características na vida de uma criança. Uma das primeiras é que uma criança, ela confia no pai, ela confia nos seus cuidadores, ela confia na mãe, né? Se você que é pai, gosta de brincar com teu filho, se você pegar o seu filho, colocar em cima de um qualquer lugar alto e pedir para ele pular em cima de você, ele vai pular, porque ele é totalmente inocente e ele confia 100% no pai. Aqui Jesus estava dizendo que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não vamos herdar o reino do céu. Porque a criança, ela confia. Então eu preciso confiar literalmente em Jesus. Uma criança, ela é inocente, né? Se você brigar com uma criança, ela dá 5 minutos, ela já vem pro teu colo. Isso quando você não dá uns tapas na criança e ela vem pro teu colo. Uns tapas que eu estou dizendo é só para educar, tá bom? Uns tapinhas no bumbum pode dar sim. A própria Bíblia nos instrui nesse sentido. Não que bater educa, tá? Mas aí vem a resposta de Jesus. Peraí, eu preciso me tornar como uma criança? Como vai ser isso? É eu ser simples. É eu não guardar rancor dentro do meu coração. É eu confiar 100% em Deus. Você já conheceu alguém assim? Porque quando a gente fala de perdão, é tão difícil de perdoar. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme em perdoar. Né? Às vezes, dentro do casamento, vou falar aqui do meu relacionamento, no início a minha esposa já era um pouco mais difícil de pedir perdão por algo assim, da vida diária, do que aconteceu. Eu não, já sou um pouco diferente nesse sentido. Hoje ela está praticamente igual a mim, mas quando eu via que eu fazia algo que a machucava, que eu vi que eu feria ela com alguma palavra, imediatamente eu já, querida, me perdoe, eu agi de forma errada, usei a palavra errada,
Então eu nunca tive muito problema. Mas tem pessoas, irmãos, que têm uma dificuldade tremenda em perdoar. Não, ele fez isso, eu não perdoo. Já vi irmãos falar, não, olha, Deus perdoa, mas eu não te perdoo. E nós vamos ver umas características do cristão que ele precisa perdoar. Independentemente do que tenha feito, é preciso perdoar. Então os discípulos faz essa pergunta para Jesus, e Jesus começa a falar algumas coisas a respeito desse reino, né, que seria implantado entre os cristãos. Olha aí, ele diz no verso 4, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha aqui uma característica da criança, humildade, não guarda rancor no coração. Eu preciso ser assim, você precisa ser assim. Por mais que seja dolorido a ofensa do irmão, mas é preciso perdoar. Aí Jesus continua. O verso 5 ele diz, e todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. E aquele, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e lançasse nas profundezas do mar. Jesus traz um alerta muito importante aqui para os seguidores de Cristo. Aí daquele que fizer uma dessas crianças tropeçarem, aí daquele que fizer um desses pequeninos, um desses que perdoa, que é humilde, que não guarda rancor no teu coração. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um irmão, vou citar o nome dele aqui, o presbítero João, uma pessoa assim que tem um coração que eu aprendi muito com aquele irmão. E nesse sentido do perdão, ainda mais, porque era uma pessoa muito simples, uma pessoa de um coração tremendamente amoroso e muito humilde. Uma característica grandiosa na vida do cristão, a humildade. Então Jesus dá um alerta que ai do mundo, no verso 7, por causa dos escândalos, e é necessário que eles venham. Ai daqueles que faz com que alguém tropece. Nós somos seres humanos, erramos, estamos falando aqui de perdão. E quando eu preciso pedir perdão para alguém, é porque eu cometi algo, ou até mesmo a outra pessoa me ofendeu, e mas foi ela que me ofendeu, eu não tenho que ir lá pedir perdão para ela. Não é assim que às vezes a gente escuta? Não é assim na vida humana, normal, natural? Mas quando nós olhamos para o reino, para este reino que Jesus estava dizendo que os seus seguidores precisariam seguir, tem que ser dessa forma. Tá bom? Aí, portanto, se a tua mão, aqui vem uma palavra que é muito confundida e até mesmo não interpretada por muitas pessoas, né? Portanto, se a tua mão ou teu pé te fazer pecar, lança-o, corta-o e tira para longe de ti. Melhor que antes entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés seres lançados no fogo do inferno. Peraí, irmão, quer dizer que se a minha mão me fazer pecar, eu tenho que arrancar a minha mão? Se o meu olho me faz pecar, eu preciso arrancar o meu olho? Não é isso que Jesus está dizendo, não é nesse sentido literalmente falando. É que tem algumas coisas que precisam ser enfrentadas nas nossas vidas com seriedade, tomar uma decisão. Não, isso aqui está me fazendo errar, isso aqui está me fazendo pecar contra Deus. Eu preciso enfrentar essa situação de frente e não praticar mais isso. É isso que Jesus estava dizendo aqui. Não é no sentido literal, porque você já imaginou na sociedade atual, nos nossos dias, os cristãos iam viver todos de olhos arrancados e todos aleijados das mãos e dos pés, porque nós erramos o tempo todo. Os nossos pés, eles nos levam a caminhos que para Deus não agrada. As nossas mãos tocam em coisas que não agrada a Deus, muitas das vezes. Os nossos olhos veem coisas que nos fazem pecar. Então eu preciso arrancar o meu olho? Não, eu preciso enfrentar de frente o problema que eu estou enfrentando, que eu estou passando, melhor dizendo. Então, se eu enfrento um problema que é a minha mão que faz pecar, eu preciso enfrentar esse problema de frente e ir para cima desse problema e não deixar que isso me afaste de Deus. Amém? Então, Jesus continua dizendo, o texto ele é bem extenso e não dá para mim fazer todo um parâmetro do capítulo inteiro. Mas lá no verso
15. No verso 15, Jesus vai dizendo a respeito do pecado de um irmão. Tá? Lembrando que nós estamos falando do reino. Jesus está falando como tem que ser a característica de uma pessoa que precisa entrar nesse reino de Deus. Tá? Ó, se porém teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém ele não te ouvir, leva contigo 1 ou 2 para que pela boca de 2 testemunhas ou 3 a palavra seja o quê? Confirmada. Aí ele continua dizendo, ó, se não ouvir, vai até a igreja e também se não ouvir, vai até a igreja e trate-o como gentil ou um cobrador de imposto. Em verdade vos digo que tudo o que ligado na terra será ligado no céu e tudo que desligado na terra será desligado no céu. Então, olha só, Jesus estava dizendo que se o meu irmão agir errado contra mim, eu vou até ele e tento resolver. Tá? Eu preciso tentar resolver essa situação. Em nossos dias, não é difícil de você encontrar. Se eu for perguntar aqui para uma pessoa que você tem alguma desavença com alguém, muitas pessoas vão ter. Nós temos, né, inúmeros problemas que muitas das vezes a pessoa não fala contigo e aí você fica de cá. Não, eu só vou pedir perdão se ele vir falar comigo. Se ele não vir falar, eu não vou falar. Ah, irmão, mas e quando eu vou pedir perdão e a pessoa não quer? A Bíblia diz que, olha, é lógico que a gente não vai levar qualquer problema para a igreja, né? Se o cara pisou no teu pé lá, você não vai lá levar para a igreja porque o cidadão pisou no seu pé. Mas tem situação que é preciso enfrentar, ir lá e resolver com a pessoa, tá bom? E aí, após Jesus fazer todo esse discurso a respeito do reino, e aí vem uma pergunta de Pedro, pelo qual Jesus conta a parábola. Porque, ó, lá depois que Jesus termina todo esse discurso, que aqui continua, se os irmãos forem lerem a partir do verso 19, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, isso vai estar falando de concordância na terra, também será concordado no céu. E aí vem o verso 20, pois onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, um verso muito conhecido entre os cristãos, onde eu tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro, bem curioso, porque Pedro ficou, peraí, eu tenho que, quantas vezes será que eu devo perdoar? Né? E Pedro então, o verso 21 diz assim, ó, e Pedro aproxima-se e perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até 7? Pedro pergunta para Jesus. E a resposta de Deus não agradou nada em Pedro, porque Pedro ficou ainda mais confuso, eu imagino. Aí Jesus responde, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você percebe aqui que Jesus usa um exagero conhecido, né, para quem estuda português, esse termo exagerado, chamam de hipérbole, alguma coisa assim. Então, peraí, eu tenho que perdoar 490 vezes no dia? Não é exatamente isso, porque não tem possibilidade. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro, olha Pedro, esse perdão ele é infinito. Você precisa perdoar sempre. Você não precisa parar, não importa o que tenha feito, você precisa liberar o perdão sempre. Até agora você está se perguntando, mas por que eu tenho que me liberar esse perdão? Por que eu devo perdoar desta forma? Porque Pedro ficou, né? Tem uma cultura, ou eu podia dizer uma tradição rabínica. Uma tradição rabínica que a pessoa ela não era obrigada a perdoar mais que 3 vezes. Então Pedro pega como se ele estivesse sentindo assim, não, eu vou falar porque eu já entendi o assunto e eu vou ser bondoso, eu vou ser generoso em falar que a pessoa tem que perdoar até 7, só que na verdade a tradição era só de 3 vezes o perdão. E aí Jesus responde para Pedro totalmente o que Pedro não esperava que Jesus fosse responder. Não somente até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7, ou seja, você vai perdoar quantas vezes for necessário. E aí entra, por isso Jesus contou a parábola no qual nós lemos. Jesus conta uma parábola que o reino do céu, ele é comparado a um servo, a um senhor
né? Por isso o reino do céu pode ser comparado a um certo rei, a um rei que quis acertar contas com os seus servos. Esse acertar contas, né, segundo os historiadores, os servos de um rei costumavam pegar grandes quantias do império e pagar depois. Então esse rei chama ali um dos seus servos e traz um que lhe devia 10.000 talentos, ou denários, né? Eu tenho uma tradução aqui que diz 10.000 talentos, outras traduções dizem 10.000 dinheiro ou 100 dinheiros, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, 10.000 talentos ele devia. E ele falou, olha, você precisa pagar a dívida. E é uma dívida altíssima. 10.000 talentos você precisa pagar. Isso é, mais uma vez, o Senhor usando um número altíssimo de uma dívida altíssima. Já já eu explico para vocês um pouco sobre isso. Lembrando que no final eu vou te falar se você deve se batizar sem perdoar. Continuando. 10.000 talentos o homem devia. E aí o seu rei diz para ele, olha, você precisa pagar a dívida. Não tem jeito. E ele diz, meu senhor, me dê mais um tempo. Lembrando que o rei havia falado para ele, como ele não tinha com que pagar, e seria vendido ali os seus filhos e a sua esposa. Esse homem, ele se joga na frente do seu rei e pede misericórdia, pede clemência. Ele diz, olha, o 25 diz, não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos para lhe quitar a dívida. Olha o que ele fez, ó. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo, Senhor, ser generoso, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou a dívida. Olha o que Jesus está querendo ensinar com isso aqui. Uma dívida de 10.000 talentos, o comentário bíblico chamado Beacon fez um cálculo que esses 10.000 talentos na moeda atual daria, eu até marquei aqui, só para eu te falar, ó, esses 10.000 talentos daria em torno de 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Ou seja, hoje o dólar está na média aí de 4, 5, às vezes 6 reais. Hoje, se não me engano, estava 4, 5 e pouquinho. Então isso daria em torno de 60 milhões de reais. Eu acredito que é mais ou menos isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a dívida era altíssima, que eu jamais conseguiria pagar uma dívida dessa. Então Jesus continua mostrando para Pedro que a nossa dívida é impagável. A nossa dívida de pecado era impagável. Se ele não envia o seu filho na cruz para morrer por mim e por você, não teríamos como pagar essa dívida de pecado. Desde que nascemos, já nascemos desde o ventre da nossa mãe. Já somos pecadores. Então essa nossa dívida de pecado, ela era enorme. Era necessário um sacrifício de Jesus na cruz para que a minha dívida e a tua dívida fosse perdoada. Então Jesus continua explicando a parábola. Esse homem, após ter uma dívida imensa paga, ou seja, foi absorvido de pagar a sua dívida, ele encontra um outro servo do rei, que lhe devia 100 denário. Mais uma vez, o comentário bíblico Beacon faz um cálculo que isso daria em torno de 20 dólares. Agora você imagina a diferença de uma dívida de 20 dólares para uma dívida de 10 milhões de dólares. 100 dinheiros. Isso mesmo. Então o que ele fez? Ele havia recebido o quê? Misericórdia do seu rei, certo? Estava com a dívida altíssima. O rei chega para ele e diz, olha, você vai ter que pagar. Porém, ele se humilha, pede para que tenha misericórdia e o seu rei tenha misericórdia naquele momento. Só que ele faz ao contrário. Ele faz como eu, ele faz como você. Pegou o conservo
pelo colarinho e falou: me paga a tua dívida. E aquele servo implora: não faz isso, me dê mais um tempo que eu vou te pagar. Ele não quis saber, não quis conversa, pegou aquele servo, prendeu para que pagasse a dívida. Só que os outros servos, vendo toda aquela situação, foi ele falar para o rei. O rei, quando ficou sabendo, manda chamar o homem. Ó, o verso 32, senão o vídeo fica muito extenso e acaba não dando muito certo aí, e perdendo um pouco do entendimento. Ó, verso 32. Capítulo 18, verso 32. Então o Senhor chamou e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Olha que lição que Jesus ensina aqui. Eu fui perdoado de uma dívida impagável. Uma dívida que não teria como eu pagar jamais. E aí o que eu faço? Eu vou lá e pego alguém que me ofendeu e eu não tenho a capacidade de pedir perdão. Eu não tenho a capacidade de perdoar. Verso 34, e o irado, o seu senhor o entregou aos carrascos até que lhe pagasse tudo o que devia. E aí vem o verso, irmãos, que isso aqui é muito sério para as nossas vidas. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Por isso que essa parábola hoje em dia, ela quase não é pregado. Porque quase todo mundo tem uma pendênciazinha. E muitas das vezes nós deixamos o orgulho do coração falar mais alto. E aí nós não perdoamos. Não, ele me ofendeu demais, ela me ofendeu demais, eu não vou perdoar de forma alguma. Mas Jesus está dizendo, se você não perdoar de coração a seu irmão as suas ofensas, o Senhor fará do mesmo jeito. No reino, eu não vou entrar se eu não pedir perdão, se eu não perdoar. Ah, irmão, eu já tentei de tudo para pedir, não importa, continua fazendo. Se ele não quiser, a Bíblia diz que se você tentar resolver e a pessoa não quer, você fica livre disso. É a pessoa que não está querendo o seu perdão, que você peça perdão. Mas o que nós vemos muitas das vezes é que a pessoa não tem essa humildade, esse símbolo de humildade de uma criança, de perdoar a ofensa do outro. Porque se acha, não, não vou me humilhar para ele, não vou me humilhar para ela. E Jesus está dizendo que a característica do cristão transformado é exatamente essa, é perdoar. Meu irmão, minha irmã, se alguém te machucou, se alguém te magoou e ela te pedir perdão, perdoa. Ah, mas ela não vem até mim, não tem problema, peça perdão a si mesmo. Vai lá e mostre para ela que você é humilde e peça perdão. A não ser que a pessoa não queira, aí já é uma outra história. E agora eu te respondo. Talvez você está se perguntando sobre a pergunta que eu fiz no início. Se eu não perdoar, eu posso me batizar? E eu te respondo que não. Você não pode descer as águas, porque você ainda não é um cristão transformado se você não perdoa. Ah, irmão, não é dessa forma. É dessa forma. Jesus estava dizendo que eu preciso me tornar como uma criança, eu preciso ser humilde, eu preciso confiar em Jesus de todo o meu coração. Porque senão, o meu pai vai fazer isso comigo. Eu, com a dívida impagável que eu tinha, eu não fui capaz e fui perdoado, e agora eu não sou capaz de perdoar a dívida do meu irmão, que é pequenininha, que diante da minha era exorbitante o valor. Então eu preciso perdoar. Você precisa perdoar, precisa liberar perdão. Um líder muito conhecido, talvez você já tenha até ouvido falar, Mahatma Gandhi era um líder indiano. E ele dizia que o fraco jamais perdoa,
e que o perdão é uma característica do forte. Então, se eu tenho Cristo, se eu sou transformado de verdade e eu faço parte desse reino de Deus, eu preciso perdoar. Eu preciso liberar perdão. Porque quando eu não libero perdão, eu fico doente. O perdão, a falta de liberar perdão, ela causa doença nas pessoas. Eu quero só ler 2 versos contigo. Volta comigo aí, lá em Mateus 6, que é a oração que Jesus nos ensinou. E muitas das vezes nós não fazemos essa oração e não ligamos o que essa oração está dizendo, o que nós estamos pedindo para Deus. Olha só. Quando Jesus estava ensinando sobre a oração, ele diz assim, ó. No verso 12 ele diz: "Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Espera aí. Eu estou querendo o perdão de Deus da mesma maneira que eu perdoo o meu irmão? Então eu não vou ser perdoado. Porque eu não sou capaz de perdoar uma ofensa pequenininha do meu irmão. Mas eu estou pedindo a Deus para ele me perdoar da mesma forma que eu perdoo o meu irmão. Olha só que forte isso aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Cuidado. Cuidado com o que você pede. Cuidado com esta oração. Porque se você não é capaz, se eu não sou capaz, se eu não tenho um coração humilde, capaz de perdoar uma dívida tão pequenininha do meu irmão, como que eu quero o perdão de Deus? Verso 14 e o verso 15 do capítulo 6 de Mateus, aí o Senhor diz assim, ó: "Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas." Muito sério isso daqui. Então tome muito cuidado. Irmão, eu preciso me batizar, mas tem uma situação com a irmã que até hoje ela não fala comigo. Irmão, vai lá, resolva, enfrenta essa situação de frente. Ah, irmão, tem uma situação com o meu líder, com o meu amigo, com o meu irmão. Enfrenta essa situação. Desça as águas quando você não tiver mais pendência nesse sentido. Porque isso vai te fazer mal. Isso vai fazer mal para outra pessoa. Muitas das vezes até você que não libera o perdão, isso faz mal mais para você do que para ela. Essa que é a realidade, tá bom? Eu espero que a palavra tenha falado tremendamente no teu coração e que você, a partir de hoje, começa a agir de maneira diferente sobre o perdão. Libere perdão, perdoe aqueles que te ofenderam, porque isso vai te levar ao reino que Jesus estava explicando aos discípulos. Quando Pedro ficou confuso de quantas vezes seria o perdão, Jesus disse que seria infinito. Eu preciso perdoar infinitamente. Todas as vezes que o meu irmão me ofender, toda vez que o meu vizinho me ofender, toda vez que alguém pisar na bola comigo, eu preciso perdoar. Não importa o que ele tenha feito, eu preciso perdoar, porque a minha dívida era alta. Louvado seja Deus, a minha dívida era altíssima. Somente com o sangue de Jesus na cruz, vertido na cruz do Calvário, foi capaz de tirar toda aquela dívida de pecado que estava acumulada dentro de mim. E hoje nós somos salvos para a glória de Deus. Hoje nós temos acesso ao céu, mas eu preciso perdoar o meu irmão em nome de Jesus. Só lembrando, pessoal, eu quero deixar aqui um link na descrição desse vídeo para que você possa adquirir um e-book excelente. Um amigo meu escreveu esse e-book sobre o Salmo, chama-se O Poder do Salmo. Se você quer agregar mais conhecimento na tua vida espiritual, você entra aqui, ó, nesse link e adquire aí esse livro por um preço muito bacana. Eu tenho certeza que o Senhor irá falar muito ao teu coração através desse livro chamado O Poder dos Salmos, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a tua vida.